Agora vamos para um tópico que é a da incontinência urinária. Né? Certo. Depois da cirurgia, a perda de urina é um dos maiores medos dos homens. Sim. Eu atribuo o segundo maior medo, né? Porque eles acabam, na minha opinião, empatando com a impotência sexual também, que a gente também vai falar aqui, tá, pessoal? Sim, sim. Um tópico específico sobre isso também. Existe um tempo médio para a recuperação? Eu entendo que seja uma coisa muito individualizada. Cada indivíduo tem seu tempo, a depender da situação em que foi descoberto o câncer, o momento em que foi descoberto, como ele estava, né? Qual era a vida regressa, né, desse paciente antes da cirurgia, antes de ser detectado o câncer. Mas existe um tempo médio de recuperação que é previsto? Existe. Então, vamos só falar um pouquinho aqui que existem pacientes de pós-operatório que não ficam com nenhuma perda de urina, tá? Assim, de fato, o paciente, ele vai lá com absorvente ou a cueca, fralda ali para tirar a sonda. Tem uns que ficam, de fato, com muita perda e outros ali ficam 1, 2 dias e depois falam, eu já tirei porque eu não tive perda. Você fala, o que aconteceu, né? Mas cada um, então tem paciente que vai de 0 a 100, e tem pacientes que tem perda, e tem homens, né, que tem perda 100%, que não juntam urina para fazer xixi no vaso, pedem tudo na fralda, né, então vai ali 4, 5 por dia, ela vai ensopando. E aí tem um tempo médio. Então, o que a gente fala? Que a fisioterapia, ela encurta o tempo de incontinência urinária. O objetivo é encurtar esse tempo. Cara, isso quer dizer que se eu não fizer a fisioterapia, eu vou melhorar espontaneamente? Pode ser que melhore, certo? Aí tem médico que fala, espera, o quanto? Às vezes, eu recebi paciente que me procurou com 1 ano de pós-operatório e ele estava com a perda igual ao do começo, ou seja, a dele não regrediu. Mas o que a gente tem de ter 1 ano, 1 ano e meio, tem paciente que não melhora e às vezes precisa de fato fazer a físio, e tem outros que melhoram espontaneamente. Já atendi vários, olha, eu procurei você pela impotência porque a minha incontinência foi parando, reduziu total, zerou. E aí o tempo médio uma média de 3 meses ali para a gente conseguir 3, 4, a gente fala de 3 a 6 meses para melhorar esse paciente, deixar o mais seco possível, tá? Varia de fato com a lesão dos esfíncteres que aconteceu na cirurgia, né? Assim, muito provável, essa é a causa principal da incontinência, né? Porque na hora que tira a próstata, a gente tem um esfíncter que fica muito próximo aqui em cima e um que fica muito próximo aqui embaixo. Então, quanto maior a próstata, tem várias questões, né? Mais chance dele, não só o tamanho da próstata, mas se estava muito ali, a próstata estava muito próxima ali do colo da bexiga, aí tirou esse esfíncter e às vezes lesionou esse aqui de baixo também. Então, a probabilidade é que ele tenha mais incontinência, e os médicos hoje eles estão muito cuidadosos, né, com essa questão dos esfíncteres. Tem chegado muitos pacientes mais secos, mas ai, cara, eu fiz robótica e tô com perda de urina. E aí que tudo bem, porque acontece. Não importa se claro que a robótica ela é mais tecnologia, o aumento que o médico vê é melhor, mas o fato é que está tirando a próstata, seja cirurgia aberta, videolaparoscopia, robótica. Eu sou hoje 99% dos meus pacientes a robótica e eles vêm com incontinência urinária, porque é o que é feito, tem que tirar a próstata, né? E aí pode falar. É como aconteceu no meu caso, né? Nós optamos pela robótica em função de toda, na verdade não é um discurso, mas de toda essa concepção de que ela é minimamente invasiva. Mas é uma cirurgia, você está retirando uma glândula. Então é uma cirurgia. E ela pode apresentar algumas sequelas. Se apresentar, você vai corrigir. Eu tenho um vizinho aqui mesmo, ele fez a aberta e não teve nada. Ele veio brincar comigo, pô, você pagou a robótica lá? E ele não teve nada. Né? Mas tudo bem, eu tive e estamos passando por isso. Então, cada caso, eu gosto de sempre explicar para os nossos amigos que vêm e comentam. E tem acontecido uma coisa muito bacana aqui no canal, doutora, que os nossos amigos eles estão compartilhando seus casos também, e isso acaba fortalecendo outros homens para não passar justamente por essa questão que nós falamos lá no começo do bate-papo, né? Que muitos passam sozinhos, né? E muitos vêm confidencializar coisas e mensagens fechadas para mim também, e não tem problema nenhum, a gente responde todos também, faço questão.
Claro, Mas claro. uma coisa bem delicada mesmo. E cada paciente é único, né? E eu falo que, tanto quanto a impotência, a incontinência, ela afeta muito os homens, porque, diferente das mulheres, eles nunca usaram absorvente, fralda, e aí limita a qualidade de vida no sentido de uma vida laboral do trabalho, social. Ai, Carla, eu deixo de sair às vezes porque ou eu vou muitas vezes ao banheiro, ou eu tenho que ficar levando absorvente e fico incomodado com o cheiro de xixi. Então, assim, isso mexe demais com o homem. É tanto que, quando ele chega para mim no pós-operatório, se ele tem as duas coisas, a gente inicia o tratamento, a prioridade ainda no começo é a parte de cuidar da incontinência urinária. Primeiramente, né? Primeiramente. Entendi. Assim, no início, né? Depois a gente já vai intervir, já vou fazendo algumas coisas, porque ele fica tão incomodado com aquela perda grande de urina que ele fala, não quero nem saber ainda, tá? Enquanto eu não tiver seco, o mais seco possível, eu não quero pensar na parte da impotência agora. Então, assim, é um início, né? O primeiro tratamento que a gente olha é para isso. Então, senhores, uma outra coisa importante que nós falamos aqui também, e vou repetir, fazendo voz a voz da doutora Carla, é importante também ter um acompanhamento profissional psicológico, também nesse momento, pré e pós também, caso esteja passando. Mas, doutora, me fale uma coisa, vamos falar agora da fisioterapia pélvica também, né, mais necessariamente. Vamos lá. Existem alguns exercícios que as pessoas... A gente acaba hoje com o YouTube, né? Sim, a gente pesquisa muita coisa no YouTube, né? Claro. Então tem exercícios para incontinência, tem um monte de vídeos, né, ensinando como fazer ou não. Existem alguns exercícios que podem prejudicar, se não forem bem orientados, somente por fazer, aprendendo em algum vídeo, por exemplo? Olha, assim... esses vídeos, eles são mais compartimentados, né? Assim, às vezes você acha e começa a fazer, mas muitos são benéficos também. Às vezes é porque, assim, a gente tem 2 tipos de exercícios principais, porque a gente tem 2 tipos de fibras principais nos músculos. Inclusive, podemos falar agora um pouquinho do exercício para todo mundo aprender, né? Que eu acho legal, ficar uma coisa mais prática. Sim. E aí, às vezes, você fala, eu passo o dia contraindo e relaxando. Então, é mais a orientação correta da quantidade, do tipo de exercício. Porque, às vezes, tem gente que fala, eu passo o dia inteiro contraindo e um tipo só que trabalha 30% do músculo. Aí você fala, primeiro que não é para passar o dia inteiro porque ele fadiga. Aí, ele fadigado, você pode perder mais xixi. Porque, imagina, eu corri, vou fazer musculação. Minha perna tá fadigada, ela vai arriar. Então, esse músculo que ele segura o xixi, se ele tiver fadigado, na hora que ele precisa segurar, já aconteceu, Carla, de paciente que eu passei uma quantidade, ele fez muito mais. Carla, eu faço 200 por dia, 400, eu falei, e tô perdendo mais. Eu falei, porque você tá fadigando a musculatura. Aí a gente... Pode falar que o paciente fui eu. Pode falar, porque... Oi, você também, porque eu tive assumo essa também. Culpa. Porque você quer tanto melhorar, que aí faz assim, de uma forma... Aí a gente volta um pouquinho, olha, vamos voltar um pouquinho, fazer uma quantidade menor, porque às vezes ele fica nessa ansiedade de melhorar tanto, que acaba fadigando. Mas assim, o correto é contrair como se fosse parar o xixi, né? Carla, como é que contrai os músculos do assoalho pélvico? Então, imagina que você está fazendo xixi e quer parar o xixi. Tá? Inclusive, você pode fazer um teste durante a micção. Tô lá no vaso fazendo xixi, parei o xixi. Essa é a contração. Não é para fazer esses exercícios durante a micção, tá? Porque nossa micção ela é contínua. O xixi sai. Não é para ficar Então, é só para fazer um teste, tá? E aí, feito isso, a gente pode fazer uma sériezinha de contrai, relaxa, contrai, relaxa, 2, né? E faz uma sériezinha lenta para o músculo poder ter qualidade de recrutar as fibras e relaxamento para fazer a próxima contração com vigor, com qualidade. E a gente faz uma sequência de 10, por exemplo, né? E pode fazer 4 vezes por dia, que é a quantidade, assim, eu não avaliei, mas é uma quantidade razoável que a gente passa, né? Esse primeiro exercício, só para você ter uma ideia, Carla, eu só faço esse, faço 1000 por dia. Esse trabalha 30% das fibras dos músculos do assoalho pélvico. Entendi. E 70% é uma fibra de sustentação.
Então, eu preciso fazer o primeiro exercício e o segundo exercício. Por isso que eu sempre passo 2. Em todo lugar que eu vou, dou muita palestra, dou aula para os meus pacientes, a gente passa 2 tipos, porque é fisiológico. Senão, eu estou trabalhando só um cara, eu não estou melhorando, porque se a gente precisa fortalecer por completo, que é o outro, uma fibra de resistência. Eu contraio e seguro esse músculo para que ele aguente, ele tem mais fibra de sustentação, porque ele sustenta nosso tronco superior inteiro. Então, 70% das fibras dele é de segurar ali. Então, a gente contrai, segura, descansa o dobro do tempo, por exemplo, e faz uma quantidade que dê para ganhar força e resistência e que não fadigue, né? Então, é interessante isso. Mas esses exercícios, muitas vezes, eu já passo no pré-operatório para ele treinando, né? O contato, começando a fortalecer, e depois ele retoma. Claro que em um caso ou outro, por exemplo, essa dor forte que você teve no pós-operatório, primeiro a gente relaxa, melhora essa dor, solta a musculatura, porque às vezes o próprio músculo está clausurando o nervo, aí a gente não joga um fortalecimento em cima. Mas não é tão comum essa dor, né? Então, ok, ele fortalecer esses músculos, né? Com esses exercícios do assoalho pélvico. Então, o primeiro exercício, vamos recapitular, contrai. Contrai e relaxa, aí conta 1, contrai e relaxa 2, devagarzinho até 10, tá? Prestar atenção, senhores. Aí descansa um pouquinho, 1 minutinho, aí faz 4 séries dessa por dia. Tá. Para começar, porque aí é que nem musculação, ao longo das semanas a gente vai aumentando para que de fato ele consiga dar conta dessa incontinência. E o segundo exercício é um exercício de sustentação. Eu já contraio esse músculo e sustento, conto, por exemplo, no começo até 3, descanso e descanso 6, né? Cada vez que eu contraio e seguro 3, eu conto 1. Pode fazer ali para começar uns 20, tá? Porque eu tô passando 3, porque tem gente que não aguenta não tem nenhuma resistência muscular. Mas ao longo das semanas a gente vai aumentando para ele ganhar mais resistência e aos poucos diminuindo essas perdas de urina. Ela é gradativa também, essa melhora. Ela não é tipo, Carla, hoje eu estou usando 3 absorventes ou 3 fraldas por dia, 4, 5, e quero usar 0. Não é assim a evolução, ela é lenta. Não é tão rápido, né? Mas ela é gradual. É assim, agora eu uso 3, mas está ensopando menos. Agora, em vez de 3, eu uso 2. Ao invés de 2 ensopadas, eu uso 2 sem ser ensopadas. Passo para 1. A gente vai tirando à noite. Aí eu vou orientando. Tudo bem à noite. Passou X semanas à noite dormindo com o absorvente não molhou. Aí a gente vai tirando esse absorvente da noite. Depois a gente vai tirando esse absorvente em casa, né? Vai sair. Então, assim, a gente vai deslamando esses absorventes e fraldas, né, assim, é um dos objetivos do tratamento, né? Sim, e eu falo uma coisa para vocês também, amigos, que esses exercícios, é só contrair, soltar, cansa, você entende que é um músculo trabalhando mesmo, porque se você fizer corretamente, você vai cansando. Quando eu estava ainda no início, eu queria fazer tudo de uma vez, com a intenção de parar de... Fadiga, isso, porque são músculos... Eu ficava deitado, às vezes, fazendo aquela série que tem deitada também, que são outros exercícios, né? Isso. E aquilo ali, eu ficava cansado, deitado. Isso, sim, então, enfim, porque eu lembro que você fazia também uns exercícios ao redor, né? Você fazia ponte, você fazia uns outros, né? Isso. Aí a gente foi calma, vamos acertando, né? Mas assim, Tito, uma coisa interessante é assim, de fato, os pacientes, se eles fizerem direitinho, eles melhoram da perda de urina, assim, a Carla tem perigo de não melhorar dessa perda? Assim, não dá pra gente saber ainda no começo, porque tem a questão cirúrgica, né? Mas dá para melhorar essas perdas, dá. Tá, assim, é quase unânime. Agora, o tanto que vai melhorar, Carla, eu vou zerar, eu vou ficar com, às vezes, 80% da melhora, a gente tem artigos que consideram cura já, porque aquele paciente, ele estava com, sei lá, muitas por cento de perda, aí ele melhorou, chegou a 80%, 90% de melhora, e a gente mantém, eu não desisto não, vamos lá, mantém, né? Mas assim, que dá para melhorar. Dá. E tem muitos pacientes que eu peguei que não faziam xixi no vaso e hoje eu tirei esses absorventes. Eles conseguem, aos poucos, né? A gente tira o absorvente. É muito legal o resultado, assim. E os homens fazem muito direitinho, porque eles ficam tão incomodados com esses absorventes. Eu falo que eles são ótimos pacientes, porque fazem direitinho e o resultado vem.
A limitação, de fato, é a cirurgia, mas tudo que a fisioterapia pode fazer para esses pacientes, assim, que eu falo que eu estudo muito e sei, né, tenho esse conhecimento, tudo que a gente pode fazer da fisio, eu faço e o resultado é positivo, tá? Agora, o tanto que ele melhora, eu não posso dar 100%, porque eu vou ser antiética e nem sou Deus, né? Mas que dá para melhorar, dá melhor qualidade de vida, dá sim. E melhora mesmo. Me fizeram uma pergunta lá no Instagram também, que é uma pergunta que eu mesmo já tinha feito essa pergunta para a senhora, então eu vou reforçá-la aqui. Tá certo. Existe algum exercício que pode contribuir para esses escapes no pós-prostatectomia? E principalmente, andar de bicicleta depois da prostatectomia, pode ou atrapalha? Olha só, vamos lá. A bicicleta, no início, assim, a gente espera o médico liberar, porque eu tenho vários pacientes que são ciclistas, até aqueles que andam não sei quantos quilômetros, que aí o médico restringe esse início, né, assim, às vezes dá um desconforto na região pélvica, mas quando ele vai liberando para atividade física, ele volta a pedalar. Então, assim, eu falo que essa parte clínica de liberar os exercícios também é muito do médico, eu vou junto com o médico, né, o médico, liberei para caminhadas em casa, aí o paciente chega para mim, a gente vai fazendo, né, um pouco mais, não faço muita atividade física no consultório, mas essa questão da atividade física, de fato, o médico vai liberando, mas você perguntou se existem exercícios que podem piorar a perda. Piorar a perda, isso. Tem assim, não é muita coisa, a gente pode fazer junto, mas exercícios que fazem muito esforço da região abdominal, tipo pegar um peso muito grande, porque aí a fisiopatologia é como ocorre a perda de urina aos esforços, que é um tipo de incontinência. Tem dois tipos, um deles é esse, aos esforços. Então, o tossir, espirrar, levantar da cadeira, carregar peso, fazer musculação, fazer aquele leg press. Não é que o leg press, o homem faz muita pressão intraabdominal, aumenta muito, e aí desencadeia a perda de urina, mas a gente consegue orientar para que ele consiga fazer atividade física e não ter essa perda. Né? Assim, entendi, muito importante. Mas tem uns que vão dizer, olha, eu sou caminhoneiro, carrego peso, cimento, e quando eu viro de lado, eu perco mais urina. Então, a gente ensina ele a contrair antes do esforço, assim. Então, a gente vai orientando, e ao longo, eu falo, então vai reduzir à medida que você vai fortalecendo seus músculos, né? Sim, sim.